daqui a pouquinho, especialistas explicam como, onde e por que guardar o cordão umbilical do filho recém-nascido. Você sabe para que serve congelar o cordão umbilical de um bebê? Não tenho a mínima ideia para que serve. Para guardar as células tronco. Eu sei que todo mundo Para você manter o DNA da célula tronco dele para poder reproduzir órgãos mais tarde. É melhor armazenar num banco privado ou num banco público? As respostas você vai saber agora. Isadora acabou de nascer. Os médicos imediatamente recolhem o sangue do cordão umbilical rico em células tronco. Esse procedimento simples pode salvar vidas no futuro. Isso fosse um seguro nosso de saúde, vamos dizer assim, não só dela, da Isadora, como dos familiares também, que um dia possa ser necessário. As células tronco são células especiais. Elas conseguem se transformar em vários tecidos do organismo: coração, fígado, pulmão, cérebro e assim por diante. É por isso que tem tanto potencial de cura. Tratamento de doenças do coração, doenças do pâncreas e doenças neurológicas. As células tronco são encontradas no embrião, em algumas partes do corpo humano já formado, como pele e medula óssea, e no cordão umbilical. Depois que o sangue é retirado do cordão umbilical, ele é trazido para um laboratório como este. Aqui, as células tronco são separadas e congeladas neste recipiente. Em cada bolsinha como esta, são armazenados, no mínimo, 500 milhões de células tronco. Hoje, as indicações para coleta de cordão são casos onde já existe um caso de leucemia na família, alguns tipos de anemia, alguns tipos de linfomas, enfim, doenças ligadas ao sangue. Essas células começaram a ser usadas a partir dos anos 80 para substituir justamente o transplante de medula. No Brasil, todo ano, cerca de 3 mil pacientes precisam de um transplante de medula para tratar a leucemia, uma doença genética. Pelo menos 1.000 desses doentes não encontram doador. Mas a ciência traz uma nova esperança. É que as células tronco do cordão podem se transformar nas células do sangue que a medula doente fabrica por defeito. Ou seja, em vez do transplante de medula óssea, dá para fazer um transplante de células tronco. A grande vantagem do cordão umbilical é que é muito fácil a coleta, né? Uma vez doado no banco, ele está lá. Só que a dificuldade é você achar um compatível. Hoje no Brasil, o sangue do cordão umbilical pode ser armazenado em 2 tipos de lugares. Bancos públicos funcionam como um banco de sangue. As doações são anônimas, sem custo para a família da criança. E as células tronco podem ser usadas por qualquer pessoa. Os bancos públicos de cordão pertencem a uma rede mundial de bancos chamada NetCord, que é solidária. Então, se eu não tenho uma amostra para um tipo raro, eu vou buscar num outro banco da rede. A outra opção, bancos privados. Nesse caso, as células armazenadas só podem ser usadas pelo próprio doador ou por alguém da família. O custo médio é de R$5.000 para coleta e congelamento e cerca de R$600 por ano de manutenção. Quando você armazena uma célula tronco num banco privado, você tem 100% de compatibilidade daquele material. Usar o sangue do cordão da própria pessoa, teoricamente, livra o paciente da rejeição. Afinal, o sangue é dele mesmo. Mas essa compatibilidade total, que em certos casos é vantagem, vira problema se a doença for a leucemia. Na maioria das leucemias, é melhor receber de outra pessoa. Porém, é melhor receber de um parente do que de uma pessoa estranha. Isso ajuda a matar as células cancerosas. E mais um alerta. Além da leucemia, em outras doenças genéticas, não se pode usar o cordão do próprio doador. Isso porque o defeito genético aparece também nas células do cordão umbilical. O ideal é usar o sangue do cordão de um parente ou recorrer a um banco público. As experiências de congelamento de células tronco do cordão umbilical têm cerca de 20 anos. Os cientistas verificaram que durante este período, as células congeladas permaneceram em bom estado. A questão agora é descobrir se existe um prazo de validade para estas células ou se elas podem ficar congeladas para sempre, sem perder a qualidade. Essa incerteza é mais um argumento dos defensores dos bancos públicos, onde os estoques são periodicamente renovados. O Brasil tem 2 bancos públicos, um no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Câncer,
e outro em São Paulo, coordenado pelo Hospital Albert Einstein. Com 12 mil cordões, teoricamente, você cobre a diversidade genética do Brasil. Um banco brasileiro de cordão vai trabalhar numa faixa de segurança de 20 a 25 mil cordões. A rede pública, que começou a funcionar há um ano, só coletou até hoje 1.500 amostras. Deve atingir o número ideal daqui a 5 anos. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos cerca de 1.000 pessoas aguardando para realizar um transplante de medula óssea, porque não tem um doador na família para a realização desse transplante. Então essas são as pessoas que vão depender do desenvolvimento de um banco público. O uso das células tronco armazenadas em bancos privados ainda é restrito. Na verdade, elas têm pouca utilidade, porque o uso de células do próprio indivíduo é extremamente limitado em medicina, quase não há uso. Existem muitas limitações. Então, por isso que na Europa, por exemplo, essa prática não é permitida no sistema público de saúde, em alguns países não é permitida de forma alguma. Hoje, você congelar o sangue do próprio cordão, você pode dizer para a pessoa, olha, a chance de você usar é praticamente nula. Quem escolhe os bancos particulares aposta no futuro. Com o avanço das pesquisas, as células tronco podem ser fundamentais na cura de outras doenças. Eu acho que foi importante a gente ter feito essa escolha de fazer a coleta do sangue para uma futura necessidade. Então, a gente tendo isso guardado hoje, a tranquilidade nossa do futuro.